Olá pessoal, esse daqui é o Bates Motel sobre a ótica da clínica das psicoses de Jacques Lacan. O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a possibilidade do Norman estar na perversão ou se ele está na psicose. É claro que quando você pega Bates Motel, ele vem do filme Psicose, e se a gente está falando que o filme chama Psicose, foi pensado sobre uma psicose, você teve ali alguém escrevendo dentro desse cenário, então se trata de uma psicose, ok? Mas quem assiste ao seriado, né, você vê ali muitas nuances perversas por parte do Norman, né? Então eu queria apresentar um pouco algumas ideias com relação à psicose, com relação à perversão, para ainda que vamos fechar em psicose, entender assim o porquê que tem de algumas coisas que lembram uma questão perversa, né? Então, as aulas trabalhadas até aqui, nós chegamos num ponto na última aula que foi sobre o Ed Gein, que ele fica no lugar de ser o falo materno. Então, lembrando que no processo de constituição da subjetividade, né, ou posso pensar em tempos do Édipo aqui, não é de uma maneira mais correta aqui o jeito que eu vou expor, mas assim, mais didática, mas a gente poderia pensar em tempos do Édipo, né, claro que tem um assunto mais profundo que isso, mas eu posso pensar dessa forma em três momentos, né, em três momentos nessa constituição da subjetividade, que seria através desse processo edípico. Que eu vou ter inicialmente o momento em que o bebê ele é o falo materno, né? Então assim, ele é aquilo que preenche a falta da mãe, preenche a falta da mulher, e depois eu vou tentar entender os processos de afastamento. Então uma hora eu começo a se questionar sobre esse lugar e quem é ele, e depois ele é meio que convidado a se retirar desse lugar. Então isso é interessante porque isso vai caracterizar os três pontos de ancoramento, né? Os três pontos que estão as âncoras de neurose, de psicose, de perversão e de neurose. Então aqui, nesse esquema que eu fiz, é para mostrar mais ou menos o que eu acabei de dizer. Então no primeiro momento aqui, ó, no 1, eu tenho a mãe de um lado, a criança do outro. Então aqui, ela que era um sujeito faltante, como todos nós somos faltantes, um dia engravidou. E quando engravidou, aquilo que faltava para ela foi preenchido, ainda que temporariamente, né? Mas é preenchido e nada falta. Como assim nada falta? Quem já conviveu com uma mulher grávida, ou quem é mãe aqui, ou etc., já viu de perto, sabe que uma mulher grávida, ela só fala de bebê, só fala de gravidez, só fala de gestação, só fala onde ela olha, ela vê grávida, onde ela vê bebês, vê roupinha de bebês, etc e tal. Ainda que você pense assim, mas eu quando engravidei não foi assim, eu conheço pessoa que não foi assim, tudo bem, né? Mas em geral é isso que se espera. Uma mulher quando engravida só sabe falar de gravidez e até ela fica um pouco fora do normal, né? Fica um pouco fora do que ela era até então, né? Modifica bastante coisa na personalidade nessas fases. Tanto que o Winnicott, ele vai dizer assim, que só não é uma psicose porque existe um bebê ali. Porque literalmente a mulher funciona quando está grávida de uma forma louca, né? De uma forma até que você fala, não, vamos relevar porque ela está grávida, né? Então ele até chama isso de preocupação materna primária. A mãe entra nesse estado de uma preocupação, de uma devoção para o bebê, né, da barriga, o bebê que ela carrega dentro dela, e que isso vai durar alguns meses depois que o bebê nasce. Então ela fica nesse estado meio que alheio ao mundo e fica ali só focado no bebê. Isso é o efeito de quando você está de posse do falo que preenche a sua falta, né? Então por isso que ele diz, só não é uma psicose porque tem um bebê ali. E a gente pode pensar em várias situações em que você tem a pessoa de posse do falo e como ela funciona quando está de posse do falo. Então aqui, nesse momento, a gente diz que o bebê é o falo da mãe, não tem o menor questionamento com relação a isso. Por quê? Ele acorda, a mãe está lá, ele vai dormir, a mãe está lá, ele se incomoda por uma questão de fome, a mãe vai lá e apazigua a fome com a mamadeira, com o seio, ele está cansado, ela pega no colo, assim, ela por uma questão de empatia, ela vai oferecer tudo aquilo que o bebê precisa. Ele não precisa se dar conta de que exista alguma coisa, né, para além dele. Claro que ele não pensa assim, eu me basto, né? Calma que ele ainda nem conseguiu perceber a si mesmo, porque ele não tem o contraponto da negativa do outro. Então, nesse momento aqui, ele simplesmente é. Ele é aquilo que preenche o outro, ele nem se questiona sobre isso, então não precisa se perguntar sobre nada. Então, nem tem dialética aqui, é e ponto final, né? Eu sou o mundo, eu sou tudo. Quando você vai caminhando aqui, você vai ter o tempo 2. No tempo 2, o que acontece? Uma mãe saudável, depois de um certo tempo, ela vai retomar o interesse dela pelo mundo, pelas coisas, né? Então, quando começa a retomar interesse, eu fiz um trastejado aqui, ó, né? Esse risquinho aqui que significa
que a falta dela que não aparecia aqui voltou a aparecer aqui, dando os primeiros esboços de reaparecimento. E para onde está direcionada a falta dela nessa hora? Está direcionada para alguma coisa fora da relação. Automaticamente, se ela começa a se olhar para fora da relação, significa que alguma coisa está faltando nesse campo aqui. Então nessa hora, lembrando daquela hora que eu fiz do olho, que o olho que olha para cá e o olho que olha para lá, pela primeira vez eu vou perceber a falta do olhar. E eu vou lá, eu protesto uma porção de coisas e o olhar volta para mim. Então, pela negativa do olhar, eu percebo a existência do olhar e faço de tudo e o olhar volta para cá. Né? E para onde olha esse olhar? Esse olhar olha para um ponto fora de mim, que o Freud lá chamou de pai, falou a questão do Édipo é porque a mãe olha para o pai, olha para o terceiro, e o Lacan ele vai insistir que tem que pensar para além do pai concreto, para o pai real, para o pai físico, e pensar muito mais no nome do pai. Até porque, como eu já falei no outro vídeo, é isso que está no discurso da mãe. Né? É isso que ela fala, ela nomeia alguma coisa fora desse campo. Nomeando essa coisa fora desse campo, ele começa a perceber que não ocupa esse lugar. Mas ele consegue, então, através do seu protesto, fazer com que o desejo materno volte para ele. Então, existe aqui uma virada para fora, mas também um protesto e um retorno para cá. Por isso que a gente vai pensar aqui nesse lugar de ser ou não ser o falo. Né? Então fica nesse ponto de quando olha para fora, não ser. Quando volta para cá, ser. Não ser, ser, não ser, ser, não ser, ser. Tomando a si mesmo como falo. Aí no terceiro momento, eu vou estar aqui em uma outra situação, né? Aí apareceu aqui, ó, castração. Que também não é completamente correto dizer que a castração está só aqui, ela vai acontecendo, né? Várias castrações, a castração do desmame, a castração no processo de complexo de intrusão, que é da relação com o outro, e depois da castração propriamente dita. Enfim, mas não vou entrar nesses detalhes agora. Então aqui, nesse caso, você tem que o nome do pai consistiu de fato numa coisa, deixou de ser o trastejado aqui, e então agora o olhar vem para essa direção. Essa relação aqui que existia antes de ser o falo é interrompida, né? É interditada, que é a castração que eu chamei aqui, e aí então também fica esse impedimento do filho olhar para a mãe. Então o que acontece? Ele pode olhar somente se passar pelo pai. Então o pai passa a ser uma lei, né? Passa a ser uma lei de mediação dos desejos. Aqui, ó. Claro que não tem nada a ver com aquelas coisas, mas e família que não tem pai? Se eu cresci sem meu pai? Se é um casal homoafetivo? Não significa que tem que ser o pai. Significa que o desejo passa para um outro lugar, né? Para uma lei que vai balizar o direcionamento do desejo, né? Os caminhos possíveis. Então tem a interdição aqui. Então o que a gente vai pensar? A gente vai pensar nos pontos de ancoramento. Quem se ancora aqui no eu falo? Quem vai se ancorar aqui vai ser a psicose. Quem vai se ancorar na lógica ser ou não ser o falo vai ser a perversão. E quem vai se ancorar aqui no ter ou não ter o falo vai ser a neurose. O neurótico está sempre atrás de um objeto que possa preencher sua falta, porque se preencher sua falta, ele consegue ignorar a própria falta do desejo do outro por ele, né? Pode até ignorar a falta do desejo que o outro sentiu, da mãe sentiu por ele, pode ignorar sua castração. Só que toda vez que o neurótico se aproxima daquilo que em tese preencheria sua falta, ele se sabota, né? Então tem muita gente que fala assim na clínica, eu me saboto, ou no dia a dia, porque quando eu quero alguma coisa, na hora que eu vou conseguir, eu vou lá e parece que eu dou algum jeito de fazer a coisa errada. Né? Bem-vindo ao mundo da neurose, é isso que nós fazemos. Porque na hora que você se depara com aquilo, vem a culpa porque tem uma certa fantasia de uma transgressão caso eu possua aquele objeto que preencheria a minha falta. É claro que isso é só uma fantasia, porque na prática significa que, de alguma forma, nós sabemos da impossibilidade de acessar esse objeto que nos preenche, porque esse objeto não existe, é uma ilusão. Né? Aqui foi uma ilusão, e a gente está aqui agora e quer retornar para essa ilusão, só que é impossível, porque isso aqui nunca existiu. Né? A gente fala que existe como uma inferência, como fantasia, mas ninguém nunca preencheu exatamente a falta do outro. A não ser, né, quando o sujeito fica na psicose, que ele faz de tudo para que isso aconteça. Ainda que ele se depare com o fato de que isso não existe, ele vai forçar a realidade, vai precisar quebrar a realidade, vai precisar entrar com os jogos de delírio e alucinação, inclusive,
para justamente ignorar essa divisão, para comprovar que existe essa fusão. Então o Ed Gein, por exemplo, ia lá e coloca a máscara da pele do rosto da mãe sobre o rosto dele. Certo? E aqui eu vou ter na perversão, ser ou não ser, que de alguma forma esse sujeito ele sabe que é faltante e sabe que ele é insuficiente por outro, mas ele vai usar uma manha que é o fetichismo, né? O fetiche, vem da palavra feitiço. Ele vai usar o fetiche, que é reduzir o outro a uma parte do corpo. Porque imagina assim, ó, quando eu tomo o outro na sua totalidade, o outro tem N desejos, né? Então, quando eu me deparo com alguém que diz o que quer, que diz o que gosta, né, e sei lá, tá lá comigo numa situação, mas quer fazer uma outra coisa também, significa que eu não sou completamente suficiente para essa pessoa. Se ela quer algo, significa que algo falta em mim. O perverso, ele tenta ignorar isso, ele tenta reduzir a isso a zero, assim, eu não suporto saber que o outro deseja alguma coisa além de mim. O neurótico também sofre com isso, mas ele aguenta. Na perversão, ele não suporta isso. Na psicose, ele nem se deu conta. Imagina, nem existe o outro. Até parece. Não existe nada além de mim. Então veja aqui essa categoria. Por isso que muitas vezes o Norman Bates fica muito mais por essa via aqui. Mas tem algo dele que passa muito por essa via, né? E alguns autores até colocam, né, que a perversão é uma forma de se proteger da psicose, né? Então, pensando aqui nesse ser ou não ser, eu falei do fetiche, vou mostrar para vocês um texto bem legal do Freud chamado O Fetichismo. É um texto de 27, que ele vai dizer aqui, ó, que o fetiche é como se fosse uma redução então do outro a uma parte. Então ele traz aqui, no caso, um fetiche de um brilho sobre o nariz, na ponta do nariz. Você vai ter outros tipos de fetiche clássicos, né? Fetiche por pés, fetiche por sapato, por roupa, por uma parte do corpo, por uma peça de vestuário, que assim, ao invés de lidar com a pessoa total que é desejante, eu reduzo ela a uma parte do corpo dela. E a parte do corpo não deseja nada. Se vocês já assistiram um filme chamado O Cheiro do Ralo, ele mostra bem isso, assim, né? O cara tem lá uma fascinação pela bunda de uma garçonete, e até uma hora ela fala, que ele pede mais pra frente, assim, né? Ele pergunta se ele pode ver a bunda dela, fala, e ela gostava dele. Ela diz assim, você não precisava ter falado isso. Ele pede para ele, não, ele paga, né? Ele fala assim, ó, quanto você quer para mostrar? Ela fala, você não precisava ter me pagado. Você podia me ter por inteira e não precisar pagar nada. Aí ele fala assim, não, mas eu não quero você inteiro, eu quero a sua bunda, né? Que lembra uma frase do fetichista que diz assim, nada mais triste que desejar um sapato e ter que se contentar com a mulher inteira. Então, quando você vê essa fragmentação da mulher num sapato, numa parte do corpo, é uma estrutura bem fetichista da coisa. Aí você pode perguntar, mas vários homens são assim, ou algumas mulheres são assim também. Reduz o outro a uma parte. Sim, a gente pode dizer que existe uma redução de um interesse, mas assim, apesar do interesse, a gente compra o pacote completo. Então você se casa, você leva a família inteira, namora, leva a família inteira, leva todos os problemas juntos, tudo ali. Na perversão, nesse caso fetichista aqui, você tem uma redução e eu só pego a parte que eu quero. Então pense assim, ó. O meu fetiche é pela tampa. O neurótico leva a caneta inteira. O perverso fala assim, me dá a sua tampa e joga fora a caneta, né? Então nisso lembra um pouco os crimes do Ed Gein, que a gente falou semana na outra aula, e também lembra um pouco o estilo do Norman, né? O padrão de mulheres que ele busca, o padrão de coisas que ele comete. E aí por que a questão? Ele vai dizer assim, ó, que o fetiche é um substituto para o pênis. Por isso me apresso a acrescentar que não se trata de um substituto para um pênis qualquer, e sim um pênis específico e muito especial, que embora posteriormente perdido foi importante na infância. Ou seja, trata-se de um pênis que em casos normais deveria ter sido abandonado ao longo do desenvolvimento, mas que o fetiche tem a função de preservar, né? Então, o fetiche preserva um pênis que deveria ser perdido. Para expressar de modo ainda mais claro, o fetiche é um substituto do pênis da mulher. O que ele quer dizer com isso, né? Não é aquela coisa tão ao pé da letra, mas assim, existe na criança uma fantasia andrógena com relação ao outro, né? A diferença dos corpos é uma coisa que vai preocupar a criança lá para os 4, 5 anos de idade, né? No começo não está preocupado quem tem pipi, quem tem vagina, simplesmente, né, os corpos são iguais. Então assim, é como se todo mundo fosse igual a mim, independente do que eu tenha, é aquela única coisa. O que o Freud vai dizer é que chega uma hora que a criança percebe que existe uma divisão, ela percebe que, por exemplo, existe uma ausência do pênis na mãe, né? Então falta alguma coisa ali.
E se faltar alguma coisa aí, é uma metáfora do falta alguma coisa, por isso ela deseja alguma coisa que eu não posso preencher essa coisa que falta. Então, se deparar com a ausência do pênis da mãe é se deparar com a mãe faltante, é se deparar com a mãe que não é esse ser que é total, é um ser parcial e automaticamente se ela é parcial significa que eu sou insuficiente. Então o que vai acontecer? Na perversão eu tento negar que existe a castração, eu tento então preservar a perda desse pênis através do fetiche. Né? Ele vai até colocar aqui, por exemplo, só para não ficar muito longo tudo que eu tenho para falar, mas ele diz assim no final desse texto, ó, de uma forma interessante, uma variante paralela ao fetichismo, no âmbito da psicologia dos povos, poderia ser encontrada no costume chinês de mutilar o pé feminino e depois disso reverenciá-lo como um fetiche. Então eu mutilo o pé e depois ele vira meu objeto fetiche, aquele amuleto de feitiço. É como se o homem chinês quisesse agradar a mulher por ela ter sido submetida à castração. Né? E aí, por fim, fazer um comentário breve aqui do porquê do Norman ficar no lugar. Então ele lembra essa questão da fragmentação da mulher, né, em pedaços e essa fixação, porém, o fetichista de alguma forma, o perverso de alguma forma, ele sabe que é castrado em algum nível, ele faz o questionamento ser ou não ser. E o Norman começa nisso, ele começa fazendo esse questionamento, mas chega uma hora em que ele passa desse ponto, ele fica simplesmente no lugar que é e ponto final, que é quando, por exemplo, Romero entra em cena, ou qualquer outra pessoa que entra em cena, ele não consegue suportar aquilo próximo da mãe. E aí diz assim, ó, isso aqui está no seminário 3 do Lacan, sobre as psicoses, que curiosamente ele se põe na capa, e ele coloca assim, na página 185 dessa edição, para compreender isso, refiram-se ao que Freud constantemente levou em conta saber, que é preciso sempre supor uma organização anterior, pelo menos parcial, de linguagem, para que a memória e a historicização possa funcionar. Ele fala mais aqui. O Nome dos Lobos, a impressão primitiva da famosa cena primordial, permaneceu lá durante anos, não servindo para nada. No entanto, já o significante, antes de ter o direito de se exprimir seu efeito na história do sujeito. Então, o significante, o nome do pai, coloca aqui, ó. O significante é, pois, dado primitivamente, mas ele não é nada enquanto o sujeito não faz entrar na sua história. Então, é interessante isso. O significante, o nome do pai está lá, ou seja, você tem ali o pai pensando no Norman Bates, né, o pai da castração está por ali, só que assim, apesar de estar lá, ele não é subjetivado. Então, ele permanece, ó, fora desse campo aqui. Então, quando eu assisti a série a primeira vez, eu comecei pensando assim, pô, o Norman parece que é um cara que ele reconhece a função do pai, mas a coisa aparece de vez em quando. Só que a coisa vai caminhando e você vê que a coisa não faz parte, né? A coisa não faz parte da sua história. E é interessante que muito disso foi a própria Norma que impossibilitava que isso entrasse. Então, foi criado ali aquele fechamento narcísico entre os dois e a impossibilidade de entrar o nome do pai, como foi pensado ali, o significante não faz parte da história, então não entra nem no caso do ser ou não ser, a coisa fica anterior no é. Tá bom? Então é isso, bons estudos e até o próximo vídeo.